para você que está aí acompanhando a programação da Band Paulista. A partir de agora, você confere os fatos que marcaram 2023 no interior paulista. A retrospectiva 2023 traz alguns dos assuntos que foram destaques aqui no nosso interior durante todo o ano. Acontecimentos que marcaram e que fizeram o interior paulista ganhar destaque nacional. Seja bem-vindo à nossa retrospectiva 2023. Milhares de assuntos foram levantados neste ano de 2023, mas um que infelizmente se destacou: crimes relacionados à violência doméstica. No ano em que a Lei Maria da Penha completou 17 anos, o que não faltou foi assunto relacionado à violência contra a mulher. E os crimes cometidos aqui no nosso interior paulista comprovaram as estatísticas. Foram inúmeras as notícias que relatamos sobre isso. As fotos compartilhadas nas redes sociais são a realização de uma jovem que sonhava em ser médica. Thalita da Cruz Fernandes, de 28 anos, se formou em 2021 em uma faculdade pública de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A vítima foi morta a facadas e o corpo foi encontrado dentro de uma mala no apartamento onde ela morava com o namorado, principal suspeito do crime com quem a jovem mantinha um relacionamento há 3 anos. Na internet, a médica não chegava a publicar fotos com o namorado. Bastante abalados, os amigos não quiseram gravar entrevista com a imprensa, mas segundo quem conhecia os dois, as brigas eram constantes e a vítima já quis terminar o namoro. De acordo com a polícia, Thalita foi vista pela última vez na quinta-feira à noite, quando recebeu um pedido de comida aqui na frente do condomínio. Já na madrugada de sexta, um morador ligou na portaria dizendo que ouviu barulhos vindo do apartamento do casal. Durante o dia, amigos e familiares estranharam que a jovem não respondia às mensagens e chamaram a polícia. O suspeito de ter cometido o crime foi flagrado pelas câmeras de segurança deixando o prédio. Ele chegou até atender o interfone antes de fugir. O caso está sendo investigado como feminicídio pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais da cidade. O corpo de Ariana Neves, de 52 anos, foi encontrado carbonizado no porta-malas desse carro durante a noite, em uma zona rural de Regente Feijó. A vítima estava amarrada com os fios de eletricidade do veículo. Um produtor rural passava por aqui e, ao avistar o carro em chamas, acionou a polícia, que veio até o local e conseguiu identificar a vítima e a família por meio da placa do automóvel. Em contato com os familiares, a polícia descobriu o início de um envolvimento amoroso da vítima com um homem de 62 anos, que estava na cidade há cerca de 20 dias. Identificamos ali também junto aos familiares, a residência desse cidadão e imediatamente a gente se deslocou até essa residência. Lá chegando, passamos a entrevistá-lo, questioná-lo a respeito desse relacionamento. Ele ofertou ali algumas informações e permitiu que adentrássemos a casa dele para poder verificar, analisar, E logo de plano ali, já no interior da casa, com um pouco mais de luz, verificamos no braço dele algumas queimaduras que já remetiam à ideia justamente do incêndio do veículo, que chamou a atenção. E aí também, na vistoria ali da casa dele, no interior da casa dele, verificamos também outras inconsistências em relação à questão da versão que ele tinha dado inicialmente para a gente, como, por exemplo, o fato dele ter estado a tarde toda andando de bicicleta, o fato das roupas e etc. e tal. Ainda segundo o delegado, na casa do suspeito, a polícia localizou uma medida protetiva, expedida por um juiz da capital paulista, que proíbe o homem de manter contato com a ex-esposa. Na delegacia, o idoso confessou que estava junto à vítima na noite do crime. Indiretamente, mas ele acabou confessando, que ele estava com ela assim no local, e a única coisa que ele alega é que, na verdade, foi ela mesmo que buscou a morte, Ele alega que ela que se matou através do fogo, O homem foi preso por homicídio triplamente qualificado com o uso de fogo, impossibilidade de resistência da vítima, feminicídio e ocultação de cadáver.
Ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisório de Caiuá. Luana Caroline, de 34 anos, era conhecida nas redes sociais por mostrar a rotina dela com os filhos. No Instagram, ela acumulava mais de 50 mil seguidores. A jovem teve a vida interrompida por Vitor dos Santos, de 36 anos, que matou a esposa a tiros e depois tirou a própria vida. O crime aconteceu em São José do Rio Preto, noroeste paulista, na casa do casal, em um condomínio de luxo na cidade. Imediatamente nossos policiais compareceram ao local e lá depararam-se com uma vítima mulher de aproximadamente 34 anos e o autor dos fatos, possivelmente de 36 anos, um casal, no quarto, já sem vida. No início das investigações, constatamos que a vítima mulher tinha 2 disparos de arma e o autor também 2 disparos de arma. Tivemos informações iniciais que o casal estava com uma certa dificuldade no relacionamento do casal, E inclusive tinham 2 filhos gêmeos, de 11 anos, que infelizmente vão ficar numa situação difícil. E como eles estavam nesse processo de separação, infelizmente alguma briga, alguma confusão culminou com essa tragédia. Segundo testemunhas que não quiseram se identificar, Vitor e Luana estavam juntos há quase 20 anos. O casal estava em processo de separação, por isso dormia em quartos separados. Mas Vitor não aceitava o fim do relacionamento. No dia do crime, ele teria pedido a um familiar para buscar os filhos deles na escola porque ele estaria ocupado. A polícia investiga agora se toda a ação foi planejada. O revólver usado por Vitor foi encontrado com a numeração raspada. A arma foi apreendida e será periciada. O inquérito foi instaurado, a perícia foi no local, o exame necroscópico também foi realizado e agora estamos no aguardo, inquirir também testemunhas familiares para a gente ter realmente um relatório final para saber tudo aquilo que aconteceu. É feminicídio seguido de suicídio. 2023 também foi um ano difícil para alguns prefeitos da nossa região que enfrentaram problemas com o legislativo. O ano que antecede as eleições municipais, investigações e até CPIs foram abertas para apurar a conduta de alguns governantes. Os membros da comissão já foram formados, presidida pelo vereador Marquinhos de Souza, Sérgio Brum como relator e os vereadores Júnior Locadora, Mané Lozila e Chiara Ranieri como integrantes. A comissão especial de inquérito da palavra cantada foi aprovada na sessão desta segunda-feira. O motivo da investigação é para apurar um possível superfaturamento na compra realizada no ano passado do material didático Palavra Cantada na Educação por parte da Prefeitura de Bauru. Esse assunto não é um assunto novo, é um assunto que já vem sendo investigado pela Comissão de Fiscalização e Controle. O que tem nos chegado a informação é que, primeiro, um valor muito alto, que passa de 5 milhões de reais. Segundo, a questão do material propriamente dito, que seriam em formatos de DVDs, algo que já não se usa mais nas tecnologias que nós temos hoje. A questão da dispensa da licitação é um ponto que nos chama a atenção e também a forma como foi feita essa aquisição. Essa é a segunda CEI aberta em uma semana no Poder Legislativo. E falando nisso, ainda nesta terça-feira, aconteceu a segunda reunião da Comissão Especial de Inquérito de Contrapartidas. Os membros ouviram o secretário de Planejamento, Luiz Ricardo Fuzuel, e o Grupo de Análises de Empreendimento, para entender como funciona o processo para aprovar o empreendimento na cidade. É importante nós ouvirmos o secretário, por quê? Para que nós possamos entender exatamente como funcionam as contrapartidas dentro do nosso município, inclusive como são regulamentadas, também para que a população tenha essa ciência e essa noção do que nós estamos discutindo aqui e também
né, ouvir membros do GAI, porque são eles que fazem essas análises, né? São eles que têm todos os critérios e dão um parecer final em relação às contrapartidas. Segundo o regimento interno, a Casa de Leis permite até 3 SEIs ao mesmo tempo. 2 estão em trâmite no momento. A Prefeitura foi questionada a respeito. Em nota, informa que, em relação aos insistentes pedidos de abertura de SEI, é notório que parte de uma minoria de oposição insiste em perseguir o mandato da prefeita Suelen Rosim e destaca que todas as ações do governo são pautadas dentro da legalidade e que prestará informações necessárias. A Assembleia aconteceu de forma online e reuniu representantes de 29 municípios que fazem parte do colegiado. Na ocasião, foi aceita a proposta de pagamento dos R$5.700.000 inicialmente e mais 6 parcelas de R$1.700.000. Nós colocamos para a deliberação dos prefeitos a proposta que o CIOP fez para Presidente Prudente junto com o Ministério Público. Foi apreciado, foi votado de forma unânime. Dentro do acordo, nós condicionamos algumas cláusulas que trazem uma segurança jurídica maior para o consórcio e também uma efetividade na cobrança. Foi um acordo que Prudente também participou da construção, apesar de ter sido proposto pelo CIOP. Então, assim, foi construído em comum acordo mesmo para que a gente buscasse aí uma solução e colocasse um ponto final nessa situação. Agora, o acordo segue para o Judiciário para homologação. Caso o pagamento do acordo não seja realizado, pode haver a implicação do vencimento antecipado da dívida, a incidência de multa de 10% do valor devido, bloqueio da conta do município e até o rompimento do contrato entre a CIOP e a Prefeitura. Eles precisam cumprir os pagamentos das parcelas e também as produções mensais, porque o serviço continua, as pessoas continuam trabalhando. E tudo isso foi vinculado dentro do acordo para que a gente não chegue na situação que nós chegou novamente. Após a homologação do acordo e o pagamento dos R$5.700.000, que deve acontecer na próxima sexta-feira, o aviso prévio dos funcionários será imediatamente suspenso. Nenhum deles foram notificados dos avisos, saiu apenas a publicação, mas nenhum deles foram notificados pessoalmente. Então a gente vai revogar a situação assim que Prudente pagar. Segundo o prefeito Ed Thomas, o emprego dos funcionários é prioridade. Todos os esforços foram feitos para que o acordo fosse aceito pelo CIOP. Dialogamos, o acompanhamento do Ministério Público foi muito importante, o aceite dos prefeitos, certo? Cidades que participam do CIOP que também tiveram atrasos, mas quando o Prudente atrasa é o maior atraso, é o maior montante. Então a gente se comprometeu, assinou juridicamente, e o pensamento sempre foi demissão de forma nenhuma e não. Também não houve o atraso de salários e a partir de então a gente dá essa segurança para essas pessoas poderem trabalhar e cuidar da saúde da nossa gente. E a gente faz a primeira pausa aqui na nossa retrospectiva 2023 e ainda hoje vamos falar de outros assuntos como saúde, economia e esporte. A gente volta já. Quem eram os estranhos? Eram bem diferentes. Carregavam machados e eram altos como gigantes. Lutaram como demônios, como homens possuídos, sem medo da morte. Eu acho que tem um jeito de ir para o oeste. Pelo mar aberto, usando isto. Não existem terras a oeste. Em nome de Deus, quem são vocês? Por que estão aqui? Esse é o homem que não acredita em nossas leis. Me dê a chance de morrer com honra em batalha. Eu aceito meu destino. A minha vingança
cairá sobre Ragnar Lothbrok. Vem aí, Vikings, na Band. Bandmulti.com. Seja sempre o primeiro a saber. Estamos prontos para dar as notícias do dia. Contar em tempo real fatos que vão entrar para a história. Para te deixar bem informado, nosso time Apostos. Para apurar e ouvir todos os lados. Acompanhando bem de perto o que acontece na política. Ou na economia, que impacta a nossa vida, o nosso bolso. A notícia internacional. Estamos em pontos estratégicos. Os acontecimentos, a cultura e as curiosidades. Somos a sua janela para o mundo. Na TV, no aplicativo, na internet. Fazendo um trabalho contínuo com a credibilidade do jornalismo Band. Comprometido com você. De segunda a sábado, 7h20 da noite, estamos aqui para o seu Jornal da Band. Já estamos de volta e se os últimos anos foram marcados pela Covid-19, esse ano o mundo se viu mais tranquilo com relação à pandemia. O avanço da vacina e da população imunizada fizeram os números despencarem. Por outro lado, uma doença já bem comum por aqui trouxe novamente preocupação: a dengue, e fez vítimas. Presidente Prudente virou assunto nacional. A cidade contabilizou quase 40 mil casos da doença e dezenas de mortes foram confirmadas. Famílias viram entes queridos perderem a vida por causa de um mosquito. O Oeste Paulista liderou o ranking de região do estado de São Paulo com mais casos de dengue. E não parou por aí. Foi aqui também, no interior, onde confirmaram novamente casos do soro tipo 3, um vírus da dengue que não era identificado há 15 anos no país. A Prefeitura de Presidente Prudente anunciou os resultados sobre a incidência de dengue na cidade. Segundo o levantamento mais recente, a cidade está em situação de alerta, com um índice de infestação predial de 1,9% e índice Bretô de 2,2%. De acordo com o Ministério da Saúde, quando esses índices estão entre 1 e 4, significa que há um alerta para a presença do mosquito da dengue. No início do ano, o Presidente Prudente enfrentou uma epidemia de dengue. Foram mais de 30 mil casos apenas nos 6 primeiros meses. E agora a cidade segue em estado de alerta para a proliferação do mosquito da dengue. A Organização Mundial de Saúde, ela orienta que o índice de infestação predial ele tem que ser inferior a 1. E no nosso caso aqui, a gente está com esse índice elevado. Então, ele nos coloca numa situação de alerta, porque a infestação já está alta para o período, né? E aí o risco de contaminação, ele aumenta nesse momento. Para evitar a proliferação do mosquito, a Prefeitura vem fazendo trabalhos educativos junto à comunidade, como reuniões, além do trabalho de vistoriar as residências para investigar as larvas e orientar os moradores. A gente está fazendo os BCCs, que são os bloqueios e controle de criadouros, que esse trabalho ele é direcionado nas áreas onde está ocorrendo o caso de dengue. E após fazer esse bloqueio e controle de criadouro, entramos com a nebulização. Nesse momento está se utilizando da nebulização costal, que é o a gente entra com a máquina e faz a nebulização dentro do quintal do morador. Então, eu acho essencial que as pessoas façam a sua parte, permitam que entre nas casas, que dê às vezes passa algo desapercebido por você e esses profissionais estão aptos a te dar o respaldo que você precisa, né? Então, eu acho importante que abram as portas e que permitam essa entrada e colaborem.
E a orientação para os cuidados com os criadouros do mosquito da dengue são sempre os mesmos: evitar o acúmulo de água parada. Quando a gente pensa em dengue, a gente tem que pensar locais que possam acumular água, independente da sua forma, do nome que ele receba. A gente encontrou uma grande quantidade de plantas na água e nesse vaso, sim, muita larva. Também encontramos depósito de água não ligado à rede. Então, seria caixas d'água que a pessoa às vezes tem no quintal, que coleta a água e esses locais com muita larva. Então, a gente chama atenção para esses tipos de recipiente também. E, claro, manter os cuidados com aqueles que já são conhecidos, né, do morador. Há poucos dias do início do verão, as autoridades de saúde estão em alerta. Isso porque a combinação calor e chuvas pode contribuir com o aumento de casos de dengue. A preocupação é ainda maior depois que cidades do interior paulista registraram o tipo 3 da doença. Votuporanga já tem 8 casos positivos e São José do Rio Preto confirmou o primeiro na última semana. O vírus tipo 3 da dengue nada mais é do que um dos 4 sorotipos do vírus dengue, que podem causar a doença. Muito bem, o que seriam então esses sorotipos? Na verdade, é uma maneira da gente agrupar vírus com características muito parecidas. Então eu tenho, apesar de ter todos os vírus dengue, apesar de eles serem semelhantes, eles também possuem algumas diferenças que permitem que eles sejam reagrupados. Então, reagrupados em sorotipos: dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. A especialista explica ainda que o vírus pode causar sintomas mais graves porque não era identificado há 15 anos. A gente tem que destacar que, se ele não circulava, não causava essa epidemia, eu tenho indivíduos que não tiveram contato com esse vírus. Uma vez que eles não tiveram contato com esse vírus, eles não têm proteção baseada em anticorpos que é gerada por esse contato. Sendo assim, eu tenho uma grande parcela da população que, ao não ter tido contato, está nesse momento suscetível a ser infectada pelo vírus. E uma vez infectada, ela pode desenvolver os sintomas, inclusive, de acordo com uma série de características, ela pode inclusive ter as formas graves da doença. A última vez que Rio Preto enfrentou uma epidemia de dengue foi em 2019. Naquele ano, o surto foi causado pelo sorotipo 2 e a cidade registrou mais de 33 mil casos da doença e 19 pessoas morreram. Para evitar uma epidemia, a Secretaria Municipal de Saúde já adotou algumas medidas de prevenção. Uma delas é o monitoramento para identificar a variante que vai predominar em 2024. Além desse monitoramento dos casos, se vai ter um aumento de casos, a gente monitora gravidade, se vão ter casos mais graves nesses próximos dias. Esses meses de dezembro, janeiro, fevereiro, realmente vai dar o nosso start, se vai ser realmente uma epidemia ou não, se vai ter uma explosão e qual sorotipo vai predominar. Esse é o mais importante. Então, nesse momento, é identificar qual sorotipo pode estar predominando o ano que vem. A pasta orienta também que a população precisa fazer a parte dela, como evitar água parada no quintal das casas. E fica aí a orientação. Cuidado com o domicílio, os ralos, olhar ralo, não deixar água parada, retirar todos os criadouros possíveis, pratinho de planta. E uma outra orientação que a gente fala, o repelente. Gestantes usarem repelente, os adultos usarem repelente, crianças e nossos idosos. Também ajuda aí na proteção. Não é a principal forma realmente é eliminar os criadouros, reduzirmos o número de mosquitos, mas é uma das opções sim que são válidas e está sendo orientada também pelo Ministério da Saúde. Já na economia, as notícias foram mais leves e mais tranquilas. No ano de 2023, a inflação deu uma aliviada para o consumidor. Os preços de alguns produtos da cesta básica recuaram e o combustível amenizou o orçamento mensal do brasileiro. Um dos grandes vilões do orçamento brasileiro no ano passado foi o combustível. Os preços da gasolina e do etanol dispararam
E a variação foi consequência direta do conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas em 2023, quem precisou abastecer sentiu um alívio. Em maio deste ano, a Petrobras anunciou uma nova política de preços que determinava o fim da política de paridade de importação. Prática que ajustava o preço dos combustíveis com base na cotação do dólar e do petróleo no exterior. Alívio para o morador aqui do interior paulista, que viu o preço dos combustíveis amenizar o orçamento mensal. O consumidor também sentiu alívio com a cesta básica, que teve deflação. As pesquisas apontadas mês a mês mostraram preços mais em conta. Entre os alimentos que mais contribuíram para essa queda estavam as carnes e os ovos. A carne bovina, por exemplo, foi o que mais impactou na queda, tendo uma redução de até 22% no preço. E a maior oferta do produto ajudou. Já as condições climáticas fizeram a dúzia do ovo despencar. O calor intenso refletiu direto na qualidade dos ovos. Por outro lado, foram as condições climáticas que afetaram o preço do arroz e do azeite. A plantação de arroz no sul do país foi prejudicada por conta das chuvas. E o óleo vegetal ficou 33% mais caro por conta da onda de calor que prejudicou a produção de azeitonas. Mais uma pausa aqui na nossa retrospectiva 2023 e na volta a gente mostra alguns times da nossa região que disputaram competições importantes ao longo do ano. A gente volta já. O verão vem aí. Então reúne a família e os amigos, que vamos chegar fervendo com a diversão. E aí, qual vai ser? Tem virada da Band, de Salvador e do Recife, shows especiais e a contagem regressiva para o novo ano. Essa vai um pedaço de mau caminho que eu não respondi. Deu errado aqui. Para começar bem 2024, uma trilha sonora de primeira. Grandes nomes da música cantam seus maiores hits para você. Verão Maior Paraná. E ainda tem a festa mais famosa do mundo, no Carnaval, que vai de norte a sul do Brasil. Com aquela parada especial nos trios da Bahia, no frevo de Pernambuco, nas ruas de São Paulo e passarela do Rio de Janeiro. Bandifolia. Verão 2024. Pode começar a festa. Tem tudo isso e muito mais aqui na Band. Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs. De onde? Da Band, é claro. A primeira obrigação do jornalista é informar com correção e falar a verdade. É apurar os fatos, ouvir os dois lados da história, ir a fundo em cada apuração. Não pode ser uma notícia falsa. Mais do que isso, não pode ser uma fake news. Tá checada? Tá comigo no telefone agora. A notícia, antes de chegar para você, ela é checada. Ela passa pelo crivo de inúmeros profissionais que, independente do que eles pensam, eles têm que chancelar se aquilo é verdade ou não. Checada, pode dar. O nosso jornalismo busca, com obsessão, 24 horas por dia, atender o interesse público. Essa é a prioridade. Por isso, cada um de nós tem que se conscientizar para não viralizar informações falsas. Tem que confiar em quem faz jornalismo profissional de verdade. Essa é a nossa missão. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes de Comunicação, respeito pelo fato. Respeito por você há 86 anos. E se teve um assunto que rendeu bons momentos para o nosso interior, foi o esporte. Diversas foram as competições que trouxemos nos nossos jornais, mas o futebol foi sem dúvida o que mais se destacou. Em 2023, 2 times da região
puderam disputar a Série B do Brasileirão e tiveram seus jogos transmitidos em rede nacional. E foi por muito pouco que eles não subiram para a Série A do Brasileirão. Foi por muito pouco que os dois times da região, Mirassol e Novo Horizontino, não conseguiram subir para a Série A do Brasileirão. Na última rodada, o Leão e o Tigre ficaram apenas 1 ponto do 4º colocado na tabela. Os dois times buscavam pela primeira vez o acesso de suas histórias. A edição de 2023 foi acirrada e uma das mais disputadas. O Novo Horizontino chegou a ficar algumas vezes entre as 4 posições da tabela e por muito pouco não alcançou a tão sonhada classificação para o topo da competição do Brasileirão. Já o Mirassol derrapou no começo, mas conseguiu se erguer. Mesmo não subindo, Mirassol e Novo Horizontino mostraram a força do esporte no interior. Outros times do interior também fizeram a alegria do torcedor. Em Presidente Prudente, o Carcará fez o Prudentino voltar ao Prudentão e torcer por um possível acesso para a A2 do Paulistão. Já o Noroeste se manteve na A2. O ano de 2023 começou bem para o time prudentino. O Grêmio Prudente conseguiu chegar na semifinal da Série A3. A disputa do último jogo em casa fez milhares de torcedores comparecerem ao estádio. E apesar do empate e da derrota fora de casa, o time do Oeste Paulista seguiu disputando novas competições. E por muito pouco, não conseguiu disputar uma competição nacional no ano que vem. E se a gente está falando de esporte, é claro que não podemos deixar de falar sobre a Copa Band Paulista de Futsal. O canal do esporte deu um show na cobertura e reuniu dezenas de equipes aqui do interior em uma competição pra lá de emocionante. A Band Paulista transmitiu ao vivo a final masculina da Copa Band de Futsal. O evento reuniu nos 3 meses de competição mais de 30 equipes do interior paulista. Além da categoria adulto masculino, teve equipes no feminino e nas categorias sub-9, sub-11 e sub-13. O evento foi organizado pela Liga Catanduvense de Futsal e a TV Band Paulista. Esses foram só alguns dos assuntos que marcaram o ano de 2023. Para 2024, a gente te espera com muito mais notícias. Eu aproveito para te desejar um feliz 2024, que seja um ano repleto de boas notícias. Um feliz ano novo para você e sua família. A gente se vê aqui na tela da Band Paulista.